Minha vida tem sentido cada vez que eu venho aqui. Faço meu pedido de não me esquecer de ti. Bom dia para todos, bem-vindos a esta celebração eucarística nesse 15º domingo do tempo comum. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a alegria, a saúde, os dons do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, o amor de Cristo que nos convida a esta vida de compaixão pelos mais pobres, de dedicação na pregação do Evangelho, espalhando essa semente pelos corações humanos, requer também de cada um de nós a conversão do coração. Por isso peçamos a Deus o perdão pelos nossos pecados e imploramos ao Senhor que tenha misericórdia e nos dê cada vez mais sabedoria e consciência das nossas limitações para celebrarmos com dignidade essa Eucaristia. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Vosso coração de Pai sabe perdoar, vosso coração de filho sabe perdoar, vosso coração de Deus Consolador sabe perdoar, sabe perdoar. Tem de piedade, tem de piedade, tem de piedade de nós, ó Senhor. Tem de piedade, tem de piedade. Vosso povo é santo, mas também é pecador. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Quando a igreja se levanta para exaltar o nome do Senhor Jesus, o céu e a terra em harmonia irão cantar o nome do Senhor Jesus. O Espírito de Deus ao nosso encontro vem, os anjos se levantam para cantar também. Amém. Glória a nosso Deus, santo é nosso Deus. Aleluia. Amém, amém. Glória a nosso Deus, santo é nosso Deus. Aleluia. Amém. Oremos. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem um bom caminho. Dai a todos que professam a fé, rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutemos as leituras deste 15º domingo do tempo comum. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Isto diz o Senhor: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar semente, para o plantio e para a alimentação. Assim a palavra que sair de minha boca não voltará para mim vazia, antes realizará tudo o que for de minha vontade
e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-lo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. A semente caiu em terra boa e deu fruto. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparais o nosso trigo. A semente caiu em terra boa e deu fruto. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a aplanais, os seus sucos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. A semente caiu em terra boa e deu fruto. O ano todo coroais com vossos bens, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura onde passais, brotam passos no deserto. A semente caiu em terra boa, deu frutos. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria. A semente caiu em terra boa deu frutos. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, eu entendo que os sofrimentos do tempo presente nem merecem ser comparados com a glória que deve ser revelada em nós. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelarem os filhos de Deus. Pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua livre vontade, mas por sua dependência daquele que a sujeitou. Também ele espera ser libertada da escravidão, da corrupção, e assim participar da liberdade e da glória dos filhos de Deus. Com efeito, sabemos que toda a criação, até o tempo presente, está gemendo como que em dores de parto. E não somente ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos interiormente gemendo, aguardando a adoção filial e a libertação para o nosso corpo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 amém, aleluia, amém. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele, por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se. Enquanto a multidão ficava de pé na praia, e disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear, enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram a base de 100, de 60, de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos
aproximaram-se e disseram a Jesus: por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado, pois à pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eles falam em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo não escutem, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam os olhos, para não ver com os olhos e nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e os curem. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vê o maligno e rouba, que foi semeado em seu coração. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação do mundo, a ilusão da riqueza, sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em terra boa é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto. Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amigos, meus irmãos, não importa onde você esteja, você está ligado e comungando nesse momento dessa liturgia, o 10º domingo do tempo comum, 15º domingo do tempo comum. Hoje poderíamos dizer que esta é a liturgia da palavra, do culto, da dedicação, dos efeitos colaterais, da decisão que a palavra provoca na nossa vida. A palavra é entendida como palavra de Deus, palavra do reino, palavra de fato do próprio Filho do Altíssimo. Esta palavra que sai de Deus e vem até o nosso mundo, ela é meta histórica e espiritual. Por isso ela vai e ela vem nesse movimento libertador que não se realiza se a palavra não fizer a sua vontade. Em certos casos, a palavra é o próprio Deus agindo com o seu Espírito. Por isso ela tem essa força, essa atitude voraz de não ficar presa na história, de ser livre para agir no coração humano onde ela encontrar a sua morada. Hoje, o profeta Isaías dá esse grande exemplo, essa poesia maravilhosa sobre a palavra. Isaías sabia que a palavra estava desde o princípio, que Deus tudo criou por meio da palavra e da sua vontade de amor. Deus, quando disse faça-se, né? E foi feito. Então, é essa palavra que continua na história desde a criação até os nossos dias, que hoje nos é colocada à disposição do nosso espírito e do nosso intelecto. Diz Isaías, uma chuva, né? E a neve desce no céu e para lá não volta mais, mas vem irrigar, fecundar a terra e fazê-la germinar.
Essa é a palavra. Não é uma palavra alheia aos problemas humanos. A dor, a tristeza, o abatimento, a felicidade ou a infelicidade. Mas é uma palavra que tem uma função específica de fecundar a vida, fecundar a verdade, fecundar o amor no coração das pessoas. Assim como a chuva vem fazer a terra germinar, quando ela despeja a sua essência, que é água, no meio de todas as áreas geográficas, e aí surge uma vida cada vez mais renovada. Da mesma forma, o autor acredita que a palavra de Deus age. Mas só que a palavra, por ser inteligível, por ser uma palavra livre, movida pela potência divina, ela não vai direcionada apenas a coisas. O primeiro elemento a acolher essa palavra é, de fato, o ser humano, aquele que é tão inteligível quanto a palavra, tão humano, tão frágil, tão inteligente que é capaz de abrir o coração, aceitar essa palavra e também fecundar no coração da humanidade a vida nova que vem de fato condensada, edificada, alimentada por meio dessa palavra. A palavra faz surgir a vida nova. Por isso ela não é humana, ela não é mundana, ela é meta-histórica espiritual. E dentro desse contexto, aquilo que resguarda, que nos toca o coração é que esta palavra, que tem a função de fecundar em nós a experiência religiosa da vida de comunidade com os irmãos e com a Trindade Santa, essa palavra, ela tem um tempo, um espaço e um momento para fazer a obra divina. Mas ela fica, de qualquer forma, dependendo da benevolência do coração humano que a aceite e a coloque em prática. Porque palavra inteligível com ser humano inteligível, naturalmente vai produzir aquilo que Deus deseja. E para isso é necessário que o homem creia, se converta e viva essa palavra. Porque ela só vai voltar para Deus depois que realizar a sua missão dentro do mundo. É de fato um poema de Isaías, já que é Deutor Isaías, né? Que naturalmente traz uma reflexão muito profunda entre a natureza e o homem, entre a palavra e o homem, entre a vida e a morte. Quer dizer, se a palavra não desce como a chuva para fecundar e germinar a terra não vai ter vida. Porque a terra vai também morrer, não vai ter como se produzir. Observe os desertos onde a água não existe, se tem vida. Não tem a vida verde, a vida ecológica, não tem a vida que gera a vida por seu oxigenar das plantas, do seu habitat natural, da água. Não tem a vida porque os animais de grande porte que podem sustentar o homem e também conviver com a natureza não vão existir. Então o profeta bate na essência do mundo. O mundo sobrevive por duas coisas: pelo oxigênio e pela água. As outras coisas seriam dispensáveis. O homem seria capaz de se adaptar. Mas sem oxigênio e sem água, nem o homem, nem ninguém sobreviveria, nada sobreviveria. Até mesmo as espécies de vida mais remotas teriam dificuldade na sobrevivência. Diante desse quadro, é bom lembrar que essa palavra, ela não tem um tempo limitado no sentido histórico,
ontológico, mas no sentido escatológico, ou seja, no final dos tempos, esta palavra deve voltar porque ela já cumpriu a sua mensagem, a sua missão. Por isso o homem tem a vida inteira para acolher ou rejeitar, para frutificar ou deixar morrer a vida que está nele, que a palavra deseja edificar e fortalecer. Assim mesmo a terra, diferente do homem, não tem escolha, porque ela depende da água que vem do alto. E todos os homens dependem da água que estão ou no alto, sobre as suas cabeças, ou nos seus pés, onde eles vão de fato se beneficiar. Então fica o convite, né? Até quando você vai ficar distante dessa palavra? E você que já recebeu essa palavra, que sabe da sua importância, do seu valor, da sua equidade, você tem feito ela frutificar vida na sua vida e consequentemente na vida dos outros? A palavra é a força viva que nos garante a certeza de um dia estarmos com ela no reino de Deus. Então Isaías, de fato, deixa claro que o papel da palavra é missionário. E o papel da palavra, ele é de converter, de tocar, de modificar, de fazer gerar vida, de fazer renovar a vida e de fazer fortalecer a vida em todos os segmentos deste nosso planeta. Então, quando você vê a natureza morrendo, por muitos motivos, você tem que lembrar que é uma tentativa natural, racional e inteligível dos homens que odeiam a vida. Consequentemente, odeiam a palavra. Dos homens que odeiam tudo que pode gerar, fortalecer ou edificar a vida. Para nós cristãos católicos, a palavra é tudo. A palavra é aquele instrumento espiritual e meta-histórico que nos faz caminhar na direção do Altíssimo, passando por um mundo que a rejeita, mas que não consegue vencê-la porque a palavra não veio dos homens, ela veio de Deus. Na carta aos Romanos de hoje, nós continuamos, naturalmente, a refletir sobre o capítulo 8, que é o capítulo dedicado exclusivamente ao Espírito Santo. Espírito de Deus, Espírito de Cristo, é a mesma nomenclatura. E o que é que Paulo hoje vai bater? É bom não esquecer do contexto do mundo romano, idolatria, paganismo, religiosidade, esoterismo, tem de tudo. E os cristãos que vivem lá há mais de 20 anos estão sobrevivendo do modo que encontrou, estão de fato se adequando, já se adequaram a essa vida e seguem seu itinerário todo dia, sem muita preocupação em conservar doutrinas morais ou doutrinas de grande fundamento ético. E nessa época nem na igreja tinha esse fundamento. Isso vai acontecendo com os tempos, uma coisa sistemática. Então hoje, Paulo vai bater, é claro que ele tem divisão, a corrupção do mundo, desse mundo velho, caído, carcomido pelos pecados. Ele tem de fato a imagem do Oriente que passa pelo mesmo coração. E como no coração de Paulo tem essa Roma que ele ouve falar, né? Esse império que ele viveu dentro e que ele é cidadão romano. Então ele conhece muito bem esse dado. Por isso é muito usado nesse texto a palavra ktisis, do grego, que significa corrupção moral, pecado generalizado, e por toda forma de corrupção desse mundo e tal, e tal, e tal. Mas o que é que Paulo diz? Diante desse quadro ele vê um espelho grandioso de sofrimento das pessoas.
Sofrimento causado a partir do pecado de Adão, e aí entra a famosa lei da transmutação de pecado, da migração de pecado, porque se Adão pecou, todos os homens que vieram depois pecaram também. Paulo vê de um lado essa dimensão adâmica, que é causa de submissão da criação que geme pedindo socorro para se libertar. Porque de um lado ela submeteu aos caprichos de Adão, não pela sua vontade própria, mas porque Adão a subjugou e por ele vieram os outros. E do outro lado tinha essa degradação profundamente moral, ético e religiosa que leva o mundo a ser carcomido por dentro, acelerando o processo pecatório, né, o processo de pecado, levando assim a todos, o mundo e os filhos de Adão, a se lamentar, a ter medo e a desejar um novo éon, isso é, um novo mundo. Por isso Paulo fala de sofrimento do tempo presente, isso é toda essa carga negativa de problemas e de afirmações, eu diria, indignas, de afirmações complexas para enganar o que está atrás, espelho de uma imoralidade terrível que Paulo, como cidadão romano, conhece muito bem. Então ele fala de sofrimento, mas ele deixa esse grande alento. Olha, nem merece ser comparado com a glória que deve ser revelada em nós. Aí Paulo sai de uma forma avassaladora de um sofrimento que ele está vendo, né? E vai para uma forma escatológica, aquilo que virá. Mas virá quando, Paulo? Nem Paulo sabe. Então pode ser que as gerações, como sabemos hoje, passaram na expectativa da volta do Filho do Homem, e nessa gloriosa manifestação, o Filho do Homem vai também manifestar a sua glória em cada um de nós que entraremos no seu reino. Então Paulo usa o mesmo método que está nos Atos dos Apóstolos, né? Eu estarei convosco até o fim dos tempos, né? Quando o Filho do Homem vier, sim, mas vem quando? Não vem segundo a minha vontade, segundo a necessidade do mundo, segundo o sofrimento desse mundo. Ele virá quando o Pai decidir que ele deverá vir para julgar o mundo. Então, atenção aqui. Cuidado com as vozes que vocês estão ouvindo por aí, né? Que o mundo está acabando, por isso tem a pandemia, por isso tem os gafanhotos lá do Peru, por isso tem as formigas da África. Bobagem, bobagem, bobagem. São fenômenos. Nós não voltamos ao Egito Antigo, onde Deus jogou 10 pragas, que na verdade é no máximo 4. O resto foram todos fenômenos naturais comprovados pela ciência e pela fé hoje. Então, vamos sair desses espasmos, né? Dessa loucura e pensar que isso é uma atitude divina que está marcando o homem. Deus não é inimigo do homem. Deus é o pai, é o amigo, é o amor do homem, não é o padrasto. Ele escolheu o homem como a sua grande e visível criatura. Portanto, esqueçamos esse detalhe. O sofrimento aqui é aquele cotidiano que vai se acumulando, crescendo de uma velocidade que está chegando ao limite e ninguém aguenta mais com ele. De fato, toda a criação está esperando ansiosamente o momento de se revelar os filhos de Deus, pois a criação foi sujeita à vaidade, não por vaidade, que é um dos pecados humanos, né? Quando Adão peca, ele submete, ele peca, então o pecado respinga também sobre a obra de Deus. E ele é expulso, então ele traz consigo essa mentalidade
essa forma de vida que foi criada pelo próprio Adão quando se separa de Deus. E aí, Adão gera Caim, que mata Abel, e que toca o terror no resto do mundo até que venha Noé para exterminar com a sua arca e o dilúvio mandado por Deus os descendentes de Caim, porque o mundo não aguentava mais. Ela também está esperando, porque foi assujeitada, essa liberdade. Então aqui nós procuramos saber, vem cá, então se ela espera ser libertada, ela tem consciência daquilo que está ocorrendo. E a consequência é como conhecer a origem do Criador e conhecer de fato como o Criador poderá libertá-la. E aí se atribui à criação uma linguagem metafórica para que quem está lendo compreenda que a criação é uma figura raciocinante, capaz, de fato, de compreender e de fazer crescer em si a esperança de ser libertada. É claro que o primeiro a ser libertado será o homem ou os homens. Depois, para a criação, a libertação virá após aquela do homem. Porque, de fato, ela está presa à escravidão da corrupção, que entra a palavra, o verbo quitísis, né? Com efeito, sabemos que toda a criação até o tempo presente está gemendo. Desde o pecado de Adão, que a criação busca a justiça, ela geme, ela pede, ela sofre. E com Adão vieram também aqueles anti-ecologia, anti-vida, anti-criação, anti-mundo, que devastaram, maltrataram, corromperam tudo que podia, e ela só está gemendo, segundo Paulo, esperando esse dia onde ela possa ser restaurada, reintegrada no mundo com toda a sua dignidade, porque o mundo é uma coisa e a criação está dentro do mundo. É por isso que Deus primeiro faz o lugar, o mundo, onde as coisas criadas vão habitar e conviver pacificamente. E Deus viu que tudo isso era bom, né? Hoje você olha o mundo do norte, sul, do leste e oeste, você vê que nem tudo isso é bom. E aí, o autor dá um passo mais e agrava a situação dizendo, olha, ela está gemendo com tantas dores, como se fossem dores de parto, que é uma das dores mais incríveis que o homem, que a mulher pode sentir. É claro que o homem não vai ter filho, mas falando de dor. São duas dores muito bem conhecidas. Primeiro, as cólicas renais, que são dores insuportáveis, o cara cair no chão e não aguentar. Depois, as dores do parto, né? Por isso, o autor, nessa imagem, ele tenta colocar o tamanho, a profundidade e a grandeza dessa dor que a criação está passando, e por não ter remédio a não ser a libertação gloriosa da parte de Deus, ela continua gemendo, como uma forma de oração para que Deus possa libertá-la. Mas aqui não se trata do tempo da criação, cronológico, físico, quase material. Aqui se trata do tempo que o projeto de Deus, o Kairos, vai se realizar na vida do homem e da sua criação. Ora, não somente ela, mas nós também, diz Paulo, que temos os primeiros frutos do Espírito, estamos gemendo, aguardando a adoração filial,
e a libertação para o nosso corpo. Nós que temos, nós que fomos batizados, e no batismo recebemos as primícias do Espírito. O que é isso? Os dons do Espírito para fazer frutificar com a nossa vida aquilo que dizia a primeira leitura, para fazer esses dons gerar vida aonde não existe, fortalecer aonde está fraca, criar aonde não tem possibilidade. Dessa maneira, o nosso gemido no Espírito, né? Ou o Espírito que está gemendo interiormente, é de fato uma linguagem típica do Espírito. Que se liberte logo e que a libertação seja de fato parte dessa adoção filial e nos liberte desse corpo. É claro que Paulo fala que o corpo é apenas um elemento constitutivo da vida, que os gregos traduzem como psique, isso é alma. Já que temos os princípios do Espírito, as premissas do Espírito Santo que está em nós, então só nos falta agora esperar conscientemente daquilo que foi prometido na vida do Senhor, onde seremos invadidos por essa glória. E aí, glorificados, veremos o mundo de Deus, com Ele estaremos, e logo após, não muito distante, a criação também será renovada e seremos todos um em Cristo, e Cristo reinará em todos nós. O Evangelho de hoje é, de fato, a palavra em forma de semente. O autor nos fala que Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Na verdade, não é o mar da Galileia, é o lago da Galileia. Eu já atravessei 2 vezes quando estive do lado da Palestina. Ora, é de manhã e essa grande multidão, de fato, seguiu Jesus. O barco aqui vai se entendendo, né? É o local onde existe o trabalho. Estamos à beira do mar e Jesus sentado no barco, né? Fica um pouco mais alto e pode anunciar o Evangelho. Em poucas palavras, seria o púlpito da igreja, né? E Jesus, numa barca, ficou sentado, enquanto a multidão ficava de pé na praia. Qual é o canto sentado de pé? O mestre está sentado. E os discípulos, em obediência, em respeito, em atenção, em sinal de reverência, estão de pé para escutarem atentamente a sua mensagem. É diferente do que vimos na sinagoga, porque é um lugar totalmente aberto, não tem onde se sentar. E o autor diz que Jesus ensinou muitas coisas em parábolas, porém, só aparece a grande parábola do semeador. E por natureza, não tem muito que se explicar, porque o próprio texto já dá a resposta da parábola. Mas o que tem de interessante é que Jesus pega um dado cultural real, verdadeiro, de todo dia e de qualquer lugar do mundo, do homem que semeia em qualquer terra do mundo, em qualquer canto do planeta. Ele usa a mesma coisa. Ele joga semente, não importa, é que hoje vem a máquina e joga 1 bilhão de sementes da noite para o dia, ou que o homem ainda lá, com a sua mãozinha na sua pequena propriedade, jogue lá a sua semente, não importa. O que é que importa? É que esses homens que fazem isso de profissão, eles preparam muito bem a terra para que não ocorra o que aconteceu na parábola. Semente jogada de qualquer lugar, então não sobreviveram. Ou porque foi queimada pelo sol, ou porque faltou de fato profundidade, ou porque o dinheiro engoliu ela. Então, o que tem de comum
é que a parábola nos ensina, antes de jogar a semente, prepararmos o terreno. Porque a semente, que é a palavra, é o grande tesouro, o grande patrimônio da igreja. Então não podemos dar pérolas aos porcos. Como diz o Evangelho, os porcos despedaçariam as pérolas. E aí, no mundo de Jesus, não tem muita alternativa. Ele está falando para pessoas e ele, de fato, vai apresentar diversas formas de vida e diversas formas de comportamento. Porque o semeador que sai para semear, sabemos que é Jesus. E mais tarde essa missão fica para a igreja. E quando ele sai para semear, ele conhece bem o seu terreno. E falando dos homens, ninguém conhece o coração dos homens a não ser o próprio Deus. Então, os homens que servem a Deus, vai nas suas missões jogando a semente e vê até onde ela vai produzir frutos e tentar aprender a não perder a semente jogando em qualquer local. Então, dessa maneira, olhando por essa ótica nectoplasma, né? O que é que a gente vê? Que Jesus nos revela diversas formas de coração, diversas formas de atitude, diversas formas de comportamento mediante o receber concreto e espiritual da palavra. Por quê? Algumas sementes caíram à beira do caminho. Os pássaros vieram e comeram. É normal, né? Isso é, aqui é o coração imprudente, que recebeu a palavra e não levou a sério, deixou de qualquer jeito em qualquer lugar, não deu importância. E aí veio as traças, né, as aranhas, e fizeram ali morada na sua Bíblia. Às vezes chega na casa das pessoas, tem uma Bíblia grande, toda colorida, cheia de teia de aranha, porque a Bíblia parece a última coisa que as pessoas se lembram dentro de casa de cuidar. Então aí não tem um coração interessado em intensificar de forma concreta o conhecimento da palavra, a vivência da palavra. Então esses imprudentes que não deram tanta importância, talvez mais tarde, quando procurá-la, seja tarde demais ou não a ache. E Jesus fala de um outro terreno, o terreno pedregoso, onde não havia muita terra, um coração endurecido, um coração malvado, um coração que não se abre à graça de Deus. Há muitos anos a gente ouvia essa frase de uma das músicas aqui, né? Eu nasci assim, eu vou sempre assim, você sempre assim. Gabriela, lá, 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 lá. Nenhum de nós tem a vocação para ser Gabriela endurecida de coração, para se fechar no nosso invólucro e criar pedras ao redor, onde não só a palavra passa, mas nenhuma forma de comunicação vai passar. E isso acontece muito na vida daqueles que são autossuficientes e se intitulam naturalmente pessoas superiores e que se fechou no seu mundo, onde nada penetra porque tem esse corpo, esse coração endurecido pelas pedras da própria história e da própria vida. Então não dá uma chance a essa palavra. Então, terreno pedregoso é de fato marcado pelo endurecimento do coração humano por muitas e muitas adversidades que são negativas e que provocam no homem esse endurecimento
ou por coisas às vezes muito pessoais. O fato é, a palavra não sobrevive ali. Ela bate e volta. Ela de fato não encontra um local para sobreviver. Mais uma vez, o autor fala de um outro coração. Quando o sol apareceu, né? Onde havia outra semente caindo no terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Semente logo brotaram, porque a terra não era profunda. Quando o sol apareceu, foram queimadas, é claro, e secaram. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os que cresceram sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e tal. Não importa que ela em terra boa. Importa que ela caiu no espinho. Isso é, a vida, às vezes ela parece um jardim, cheio de flores bonitas, mas também carregada de espinhos. E os espinhos não escondem a beleza da rosa, mas futucam, controlam, protegem as rosas ou flores que os espinhos nelas habitam. Então, essa terra, a última terra, é esse coração de fato que está muito preocupado com as coisas humanas, terrenas, as coisas da horizontalidade da vida, e faz com que esta palavra não tenha acesso, porque essa palavra contradiz o estilo de vida que ele está levando. Essa palavra, essa semente, questiona esse mundo velho, porque ela quer um mundo novo. Ela quer que o reino de Deus entre naquele coração. Então, naturalmente, esse coração que está marcado, escravizado por essas convicções mundanas, que não é uma coisa ruim, mas é uma coisa que é questionada pela atitude da parte da palavra, eles se estremecem, por isso não dão ouvido, por isso não querem saber, por isso de fato deixam os espinhos futucarem, massacrarem, sangrarem a palavra, mas não querem ela por perto. Digam os profetas, né? Que foram muitas vezes espinhos para as pessoas, e desses espinhos, muitos pagaram com sua vida até o último, como Zacarias. Portanto, o autor nos ensina que aquilo que é o mais importante não é pensar ou sonhar que tem um coração bom e aí a palavra frutificou, mas é tomar cuidado para que o nosso coração, essa terra onde a palavra encontrou todas as condições para frutificar, ela nunca se assemelhe com nenhum dos corações que eu acabei de citar neste momento na pregação. E quando cai sobre esse coração bom, a palavra multiplica a sua santificação, os seus dons, a sua forma de entender a vida, a sua forma de tratar e compreender o outro, a sua forma de amar, perdoar, a sua forma de dimensionar a própria existência da vida religiosa destinada a uma missão para que a palavra chegue e encontre novos corações. Então, atrás do semeador, tem a pregação da igreja de Mateus, que sente dificuldades em introduzir esta palavra, esta semente, no coração das pessoas durante as missões. E o autor ainda vai mais adiante, né? Os frutos são muitos e são abundantes, porque é como corpo e alma, né? É como felicidade e, de fato, elogio. Quando se encontram, tudo flui naturalmente. Mas os discípulos
quando terminaram de ouvir a palavra, questionaram Jesus, porque ele falava em parábolas. E aí vem uma coisa que chama a atenção. Citando Isaías, Jesus disse, olha, a vós foi dado o direito de conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Aqui entra de novo a consciência, o conhecer. Quem vive com Jesus aprende a conhecer os mistérios do reino e os mistérios de Deus. Aprende a conhecer o próprio Jesus, o Filho e o Pai e o Espírito. Aprende a conhecer como, de fato, manter essa relação viva, existente e fugaz a cada dia da vida. É um dom que Jesus revela às pessoas. Aos outros não foi dado esse direito. Aqui não é um direito constitucional, mas é o direito constitutivo do próprio Deus, que na sua liberdade amorosa invade os nossos corações e derrama sobre eles aquilo que nós chamamos de dons espirituais, que são revelações pessoais da parte de Deus. Então tem 2 semanas hoje que Deus se revelou a Pedro quem era Jesus. Uma semana depois, Jesus tinha acolhido as pessoas porque eram abatidas como ovelhas sem pastor. E prometeu dar o seu jugo leve, porque o seu peso era suave. Aqui entra o plano do conhecimento. Não como forma intelectiva, mas conhecimento que vem de Deus e que é doado ao homem para conhecer os segredos do alto, os segredos do divino. Pois nem a todos foi dado. E aí do outro lado tem a questão da consciência humana. Se não foi dado o direito, né, para que eles não possam compreender, então a gente tem que fazer um esforço maior na sua consciência inteligível para descobrir o que está escondido na parábola. E esse esforço será agradável ao coração de Deus, que, quando perceber que eles estão de fato interessados na palavra, nos segredos, aos poucos revelará. Porque a missão de Jesus é revelar, não é omitir, mas ele tem critérios. Primeiro a sua comunidade e aos poucos ao mundo que aguarda ansiosamente essa revelação. Portanto, a ele não foi dado esse direito dos mistérios do reino, né? E diz mais, pois a pessoa que tem será dada ainda mais, terá em abundância, mas o que não tem será tirado até um pouco tem. Até o pouco que tem é um dialeto comum, claro que a responsabilidade do Papa não é de um bispo. O Papa recebeu tudo, recebeu mais, então será cobrado dele diretamente por Cristo aquele que ele recebeu mais. E aí a gente vai descendo a escala hierárquica e vai percebendo o tamanho da responsabilidade de cada um. Ele de fato não tem acesso à parábola porque não tem o direito sobre ela até o momento, mas tem o direito de refletir, reconhecer e perceber. Abrir o coração para aceitá-la como um dom de Deus com o passar do tempo, onde os missionários irão revelando aos poucos, na pregação do Evangelho, o reino de Deus. E aí Jesus se dirige, né? Se dirige à sua comunidade, aquela que já é um local privado já, ao redor ali daquele ambiente, porque já acabou a pregação. E nesse local privado, Jesus diz, olha, felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas justos desejaram ver o que vedes e não viram, ouvir o que ouvides e não ouviram. Voltamos à temática do direito. Eles não tiveram direito nem de ver nem de ouvir. Vieram um tempo antes na história. Portanto, o tempo de Jesus é o tempo daqueles que têm o direito particularíssimo, constitutivo de conhecer em profundidade a Deus. E quem revela? O próprio Filho. Porque é o Filho que revela ao Pai,
e a quem ele o quiser revelar. E é o Pai que revela o Filho à humanidade. Revela ao Filho e os segredos que o Filho pode revelar. Portanto, o nosso Evangelho, riquíssimo de informações, né? Quando chega ao final, o autor mostra que a comunidade quer saber mais sobre a parábola. O que é isso? Eles têm o direito de saber as coisas do reino, mas não compreenderam. Começaram a compreender agora. E como têm o direito e compreenderam, eles querem saber mais. Eles querem ter uma consciência maior para transmitir com segurança, com fidelidade e com muita responsabilidade. Então, não é que eles não entenderam, eles entenderam perfeitamente, mas eles querem explicações mais aprofundadas, interpretação das coisas, como disse Jesus, vós sois bem-aventurados, porque muitos que vieram antes de vocês gostariam de ver ou de ouvir o que vocês estão vendo. Então, vocês são aqueles privilegiados que vocês vivem o tempo em que o Filho de Deus está no mundo. E por ser o maior e o mais concreto revelador do Pai, vocês podem exigir, com a liberdade e amor do coração, as informações que desejam sobre o reino e sobre, de fato, o Filho do Homem. Mas aqui, não obstante as interrogações, Jesus tem os seus critérios. Usando o método indutivo, muito parecido com o de Sócrates, nas parábolas ele induz a pessoa a pensar. Mas só que induz a pensar de forma humana. As pessoas pensam de forma humana, porque são humanos. Mas ele quer que pense além do humano. E aí, além do humano, está o segredo divino, que só Deus pode revelar, ou seu Filho no Espírito. Como esses têm consciência, têm de fato conhecimento, então Jesus explica a eles, porque lá no meio de tudo isso tem o direito, porque eles foram escolhidos para viverem no tempo em que Jesus veio ao mundo. E eles serão os depositários da revelação divina que será comunicado à humanidade após morte e ressurreição de Cristo, e que esse depósito da fé é também a garantia da salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Portanto, minha gente, neste domingo, além de interpretar a parábola, de ensinar, Jesus nos deixa uma grande pergunta. O seu coração deixou a palavra frutificar em você as obras que ela deseja realizar? O seu coração verdadeiramente é um coração, é uma terra boa onde a palavra pode se expandir? Ou ele ainda é pedregoso? Ou ele ainda está na beira do caminho? Ou ele ainda não tem oxigênio nem água para respirar? Então, nesse 15º domingo do tempo comum, é jogada no nosso coração a semente e o desafio da palavra, vivida, proclamada, missionariamente anunciada. A palavra que multiplica-se em cada um de nós e nos faz verdadeiros testemunhos do Cristo vivo nosso Senhor. Portanto, não deixemos que a palavra seque em nós, ela morra no terreno pedregoso, porque as riquezas possam matá-la, sufocá-la. A palavra deve vir sobre nós, realizar em nós. Portanto, nós somos o canal da graça por onde essa palavra vai germinar vida, frutificar vida, vai de fato defender vida, e depois ela volta, porque ela não é humana,
ela é divina. Então ela volta para a sua origem e nós esperamos, como disse Paulo, a manifestação gloriosa dessa palavra encarnada. Bereshit bara Elohim. No princípio Deus criou. Ein arche kaiologos. No princípio era o verbo. Kaiologos sarkes ageneto. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, concebeu pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vamos oferecer a Deus, com as nossas preces, o pão e o vinho, rezemos pelo nosso Papa Francisco, pelos nossos bispos, de maneira particular por Dom Sérgio, o novo bispo da Arquidiocese. Rezemos pelas pessoas que servem a igreja de coração puro e sincero, as pessoas que se dedicam no serviço religioso. Quero lembrar aqui também as irmãs negras de Santo Agostinho, minhas amigas, e todas aquelas que de qualquer forma ajudam o reino de Deus crescer, que a palavra possa assentar e encontrar em nós tudo aquilo que desejamos. Rezemos pelas nossas famílias e por todos aqueles que faleceram durante essa semana, que o Senhor os acolha na sua glória. E nesse pão e nesse vinho, Senhor, nós entregamos tudo o que temos, tudo o que queremos e tudo o que esperamos de Ti. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Sabemos que é difícil os bens compartilhar, mas com a Tua graça, Senhor, queremos dar. Sabe, Senhor, o que temos é tão pouco para dar, mas este pouco nós queremos com os irmãos compartilhar. Oremos, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício eucarístico seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome e para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em oração e fazei crescer em santidade os fiéis que participam deste sacrifício por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor, Senhor Pai de infinita bondade. Pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunites em uma só igreja de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais por meio dela de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim,
Manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino, que brilha como sinal da vossa fidelidade, que prometeste para sempre Jesus Cristo, Senhor nosso. Por essa razão, com todas as virtudes do céu, nós o celebramos na terra, cantando com toda a Igreja a uma só voz. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo, ó Senhor Javé. O céu e a terra o proclamam glorioso, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana, Hosana, Hosana ao Rei. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana ao Rei. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho, presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar estes dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente a vós, Pai, de infinita misericórdia, e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor, meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita. Anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei
e pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, à luz do Evangelho, a vossa Igreja, Santo Espírito, que está aqui, neste momento, na tua presença. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o nosso Papa Francisco e o nosso Bispo Sérgio, e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo, neste mundo dilacerado por discórdias, brilhe como um sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs, de todos os irmãos e irmãs que faleceram esta semana e daqueles que já se encontram no teu repouso, Senhor. Os que adormeceram na paz do vosso Cristo, todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes, acolhei na luz da vossa face e concedei no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda, no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, e em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires, com Santo Expedito e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com amor e confiança, rezemos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé e anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Irmãos e irmãs, neste domingo que a semente de Cristo, a sua palavra jogada no nosso coração com carinho, com amor, saudai-vos uns aos outros na paz do Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos todos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira todo e qualquer pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Que bom, Senhor, e ao teu encontro poder chegar e adentrar na tua casa, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo, te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada, sem merecer, fizeste em mim tua morada, mas ao receber-te, perfeita comunhão se cria só em ti. És em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Só em ti.
come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, diz o Senhor. Oremos. Alimentados pela vossa Eucaristia, nós vos pedimos, ó Deus, que cresça em nós a vossa salvação cada vez que celebramos este mistério por Cristo nosso Senhor. Hoje é domingo, eu quero desejar a vocês um domingo excelente, extraordinário, com a sua família. Se for dar uma voltinha por aí, leve a máscara, e até mesmo se quiser levar luva, mas seja feliz, né? Dê um jeitinho de se alegrar, de se animar. Quero lembrar o devoto de Santo Expedito, a igreja está aberta hoje. Dê o punho lá, né? Ajude a sua comunidade hierárquica, está lá esperando por cada um de vocês. E ajude a igreja a pagar, né, os seus compromissos. Então só você pode, que é devoto, que é simpatizante, que é amigo de Santo Expedito, ir lá contribuir, dar o seu dízimo, a sua oferta, para que a gente possa manter as nossas despesas em dias. Obrigado por mais uma semana estarmos juntos e peçamos nessa semana que Deus tenha misericórdia. Vamos celebrar a semana pela nossa saúde, pedir a Deus saúde para cada um de nós, de maneira particular para as pessoas que estão internadas, como Dona Elvira e algumas outras amigos e amigas que estão internadas, entendeu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, por intercessão de Santo Expedito, nosso advogado e protetor, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, porque o Senhor nos acompanha. Demos graças a Deus. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Fica em paz, fica com Deus. Bom final de semana e até amanhã, se Deus quiser, no mesmo horário, às 19h30. Bom dia para você.